Os Sete Caminhantes Pobres, de Charles Dickens. Capítulo 1. Na velha cidade de Rochester. Para ser rigoroso, os pobres eram apenas 6, mas, sendo eu próprio um peregrino, embora pouco esforçado, e ainda por cima tão pobre quanto podia desejar, elevei o número para 7. Estas palavras explicativas eram indispensáveis porque sobre aquela velha e estranha porta lia-se a seguinte inscrição: O Sr. Richard Watts, por testamento datado 22 de agosto de 1579, institui este legado para 6 caminhantes pobres, nem vagabundos, nem mendigos, receberem gratuitamente por uma noite alojamento, hospitalidade e 4 dinheiros cada um deles. Passava-se isto na pequena cidade de Rochester, em Kent, na véspera de Natal, um dos dias bons que há no ano, e eu parei a ler a inscrição daquela estranha porta. Tinha andado antes a passear em redor da catedral vizinha, na qual pudera admirar o túmulo de Richard Watts, adornado com o busto deste personagem respeitável, que parecia colocado na proa de um barco, e ali sentira que não podia fazer outra coisa, quando gratifiquei o Cicerone, que não fosse perguntar o caminho que conduzia ao albergue de Watts. Como o trajeto era curto e fácil, depressa cheguei em frente do letreiro e da tal porta tão antiga e tão estranha. Agora, disse para comigo, olhando para a aldrava, bem sei que não sou pedinte, mas por acaso não serei vagabundo? Por último, embora a consciência me apontasse 2 ou 3 aspectos sedutores que podiam ter menos encanto para um gigante em matéria de moralidade do que tiveram para mim, que não passe de um anão, concluí que não era realmente um vagabundo. Assim, começando logo a encarar a casa como se fosse uma propriedade que, até certo ponto, era minha, pois fora-me deixada para compartilhar em partes iguais com diversos outros legatários pelo venerável Sr. Richard Watts, recuei uns passos na rua para melhor apreciar o imóvel. Era um prédio claro e asseado, de aspecto sóbrio e respeitável, com uma porta vetusta muito original, em arco, que já referi 3 vezes, com lindas janelinhas baixas e com um telhado constituído por 3 empenas. A silenciosa estrada real de Rochester abundava em empenas que exibiam vigamentos estranhamente esculpidos. Havia igualmente o adorno de um extravagante relógio primitivo, o qual sobressaía num edifício imponente feito de tijolos vermelhos, como se o tempo tivesse negócios por ali e necessitasse de exibir também a sua tabuleta. A verdade tem de ser dita. Fora enorme a sua influência em Rochester, desde a época recuada dos romanos, normandos e saxões, até à do rei João, altura em que o castelo Macambúzio, cujas centenas de anos não me atrevo a arriscar, ficou entregue à ação das tempestades que lhe têm desfigurado as muralhas e aberto buracos onde se instalam aves de mau agouro. Quanto a mim, estava encantado, quer com a propriedade, quer com a sua localização. Continuei a observá-la num entusiasmo crescente e então notei, numa das janelas do piso superior, cuja gelosia se abrira, uma figura de ar venerável que dirigia para mim, sem qualquer dúvida, os seus olhares. Estes interrogavam-me com tamanha franqueza, parecendo perguntar-me: quer visitar a casa? Que respondia em voz alta: quero, se me der licença. Num ápice, foi-me franqueada a velha porta, meti a cabeça e depois dei 2 passos no vestíbulo. Aqui, esclareceu-me a digna criatura, fazendo-me penetrar numa sala baixa situada à direita. É onde os peregrinos se aquecem e onde lhes é permitido cozinhar tudo o que comprarem com os seus 4 dinheiros. Ah, não lhes dão de comer? Exclamei. Não me saía da cabeça a inscrição da porta e repetia mentalmente como se fosse uma cantiga. Alojamento, hospitalidade e 4 dinheiros cada um deles. Tem a lareira abastecida, replicou a governanta, criatura cortês, mas não muito bem paga, como depressa apurei. E tem igualmente aqueles utensílios de cozinha. O que se vê escrito num quadro são as regras de bom comportamento para os caminhantes. Só recebem os 4 dinheiros quando obtêm os bilhetes de entrada da mão do despenseiro e sem isso não os deixa entrar. Às vezes um compra um naco de toucinho, outro um arenque, outro um arrátil de batatas ou outra coisa qualquer.
Também costumam juntar o dinheiro e fazerem a ceia em conjunto, mas hoje pouco pode comprar-se com tal quantia, pois está tudo muito caro. É verdade, confirmei. Durante a conversa, aproveitei para inspecionar a sala, admirar o conforto que lhe dava a lareira e descobrir trechos de rua através das janelas baixas providas de banquetes. Aqui está-se bem, disse eu daí a pouco. Nem por isso, contrapôs a governanta. Agradou-me ouvi-la falar assim, porque provava o seu cuidado em observar sem espírito mesquinho as disposições testamentárias de Richard Watts. A sala parecia, no entanto, bem adaptada ao fim em vista e protestei com ardor contra a discordância da mulher. Não, senhora, estou até convencida de que isto aqui é quente no inverno e fresco no verão. Possui um aspecto acolhedor e repousante. A lareira é ótima e um simples clarão que dela se escape para a rua numa noite invernosa será o bastante para animar toda a cidade de Rochester. Quanto às vantagens que proporciona aos seus caminhantes pobres, não me refiro a eles, tornou a minha interlocutora, mas a inconveniência que representa para mim e para a minha filha o facto de não termos outra sala para passar a noite. Talvez tivesse razão, mas o certo é que havia outro quarto e nada feio, do outro lado do vestíbulo. Dirigi-me para ele, pois as portas se encontravam abertas, e perguntei para que servia. É a sala da direção, na qual se reúnem os diretores quando cá vêm, claro. Deixa-me cá fazer um cálculo, disse para comigo. Tinha contado da rua 6 janelas no piso superior, sem falar nas que havia no resto do chão. Fiquei intrigada e exclamei. Então os pobres dormem lá em cima? A governanta abanou a cabeça. Dormem, informou, em 2 varandas exteriores, ao fundo, onde sempre ficaram as camas desde que o albergue foi fundado. Como isso, porém, é muito incómodo para mim, os diretores resolveram aproveitar um espaço do pátio e construir aí um quarto para os pobres poderem descansar antes de ir para a cama. Sendo assim, rematei eu, ficam completamente afastados da casa? Completamente afastados da casa, confirmou a governanta esfregando vagarosamente as mãos. E isso será muito melhor para todos e da máxima conveniência. Na catedral, a arrogância com que a efígie de Richard Watts se elevava no trono tinha-me impressionado. Agora, porém, começava a considerar que não seria de admirar que aparecesse por aqui numa noite tempestuosa e causasse alguns distúrbios. De qualquer modo, guardei para mim tais suspeitas e segui a governanta até às galerias das traseiras. Eram muito estreitas, como as das estalagens antigas, mas muito limpas. Enquanto me distraía com esta contemplação, a minha cicerone deu-me a entender que o número prescrito de pobres era preenchido todas as noites, do princípio ao fim do ano, e que as camas estavam sempre tomadas. Nesta conversa, e com as minhas réplicas, regressamos à sala da direção, tão necessária à dignidade dos senhores diretores, onde me exibiu o relatório e contas da instituição, que estava num lugar bem visível perto da janela. Por ele pude verificar que grande parte das propriedades legadas pelo respeitável Richard Watts ao albergue compunha-se, à data da sua morte, de terras pantanosas, mas que, com o correr do tempo, esses terrenos acabaram por ser cultivados e neles surgiram construções, o que tudo contribuiu para aumentar-lhe o valor. Fiquei também a saber que cerca de 1/3 do rendimento anual era gasto por intenção dos pobres de harmonia com a inscrição da porta e que o resto era belamente dilapidado pelos tribunais em formalidades jurídicas e despesas de depósitos, percentagens diversas e outros acessórios administrativos deveras lisonjeiros para a importância dos 6 peregrinos. Em suma, descobri, e isso não era novidade, que se podia comparar um estabelecimento desta natureza na nossa velha e querida Inglaterra com a história americana da ostra gorda que precisa de muita gente para poder ser consumida por completo. Por favor, disse, sentindo-me empalidecer quando tal pensamento me ocorreu. Pode-se ver os 6 pobres? Essa agora, retorquiu a governanta num tom pouco seguro. Claro que não pode, mas nesta noite, por exemplo, insisti.
Essa agora, repetiu, desta vez energicamente. Nunca ninguém fez um tal pedido, nem nunca ninguém os viu. Como não é fácil afastarem-me de um intento, quando o meu propósito é segui-lo, instei com a bondosa senhora, salientando-lhe que estávamos na véspera do Natal. Que o Natal só acontece uma vez no ano. Triste verdade, pois se aparecesse todos os meses, este mundo seria muito diferente. Que o meu maior desejo era convidar esses pobres para uma ceia regada à cerveja bem quentinha, com frutos, açúcar e noz moscada. Que a voz da fama já devia ter ali chegado a proclamar a minha perícia na preparação dessa bebida, e que, se me fosse permitido realizar essa festa, a celebraria dentro da sobriedade e da boa razão, respeitando as horas regulamentares. Enfim, que eu próprio me sentiria contente e feliz e que estava ansioso por comunicar essa disposição aos outros, embora não possuísse condecorações nem me intitulasse irmão, pregador, apóstolo, santo ou profeta, fosse do que fosse. Com grande regozijo meu, as súplicas foram bem-sucedidas. Ficou combinado que às 9 daquela noite fumegariam na mesa um peru e uma peça de carne assada e que eu, fraco e modesto servidor do Sr. Richard Watts, uma vez sem exemplo, presidiria a ceia de Natal dos 6 caminhantes pobres. Regressei à estalagem para dar as instruções indispensáveis acerca do peru e da carne assada e durante o resto do dia só pensei nos 6 caminhantes. Enquanto o vento fustigava as janelas, pois estava muito frio e devido à sareivada, ora escurecia de repente, ora surgia o sol, como se o ano quisesse terminar de um modo caprichoso, dizia eu que enquanto o vento fustigava as janelas, os representava a caminhar para o albergue ao longo dos caminhos ásperos, sob a inclemência do tempo, e sorria ao pensar como eles ansiariam pelo banquete que os aguardava. Entretinha-se-me a imaginar-lhes os rostos e a idealizar outros pormenores. Calculava que caminhassem com os pés doridos, muito estafados, cheios de trouxas e embrulhos. Via-os parados junto dos postos indicadores e dos marcos miliários, apoiados aos bordões, a procurarem decifrar o que neles se achava escrito. Supunha-os enganados nas estradas, apreensivos, receosos de passarem a noite ao relento e de morrerem sob a fúria da invernia. Peguei no chapéu e saí, trepando até ao cimo do vetusto castelo, de onde me pus a prescrutar as colinas batidas pelo vento. Elas chegam ao Medway, na esperança de distinguir ao longe alguns dos meus caminhantes. Depois de anoitecer e de um sino da catedral ter feito soar na sua torre invisível, pois a neve ocultava 5, 6, 7 badaladas, fiquei tão preocupado com os meus futuros comensais que me seria impossível jantar sozinho, e decidi esperá-los junto dos carvões esbraseados da lareira. Já deviam cá estar, pensei. Já deviam ter recebido os bilhetes e entrado no albergue. Então, o pensamento de que algum pudesse chegar tarde demais e não entrar chegou para derreter o encanto em que me achava embrenhado. Após o sino da catedral ter batido às 8 horas, chegou à minha janela um aroma delicioso de peru e carne assada, pois o quarto deitava para o pátio da hospedaria, precisamente no local em que as luzes da cozinha avermelhavam um largo pedaço da muralha do castelo. Era, portanto, a altura de ir preparar a cerveja. Assim, mandei trazer os ingredientes, se me permitem, não os revelarei, visto constituírem o único segredo que tenho sabido conservar. E dei início à preparação da gloriosa bebida. Não a fiz numa taça, pois as taças são para ficarem nas prateleiras e, cheias de líquido refrescante e transbordante, implicam com certas superstições, mas preferi um cântaro de barro castanho, que cobri, depois de cheio a deitar por fora, com um guardanapo tosco. Como fosse perto das 9 horas, meti-me a caminho do albergue do Watts, levando nos braços o cântaro castanho. Ao criado Ben, seria capaz de confiar, sem contá-las, uma porção de moedas de ouro, mas às bebidas feitas por mim, tal como existem fibras no coração humano que ninguém mais pode aflorar, não podia consentir que ninguém lhes tocasse. Os caminhantes já se achavam todos reunidos e a mesa posta. Ben tinha trazido bastante lenha, que dispôs artisticamente na lareira.
Quem lhe tocasse no fim da ceia, com certeza ouviria um som de derrocada e veria um clarão intenso. Depois de colocar o cântaro num cantinho sossegado da lareira, onde a bebida começou a cantar como um grilo celestial, espalhando simultaneamente odores a vinhedos, a campos de especiarias, a pomares de laranjeiras, dizia eu que, depois de largar o cântaro num sítio calmo e limpo, me apresentei aos convivas, a quem fui apertando as mãos à volta da mesa e desejando as boas-vindas. O grupo era composto pelas pessoas seguintes. Eu, em primeiro lugar. Em segundo, um homem muito decente, com o braço direito enfiado numa ligadura, que irradiava um cheiro fresco e agradável a madeira cortada que me levou a atribuir-lhe uma profissão relacionada com a construção naval. Em terceiro lugar, um grumete, pouco mais velho do que uma criança, com abundantes cabelos castanhos escuros e olhar profundo, como o de uma rapariga. Em quarto lugar, um cavalheiro de certa distinção, com o fato coçado, criatura que se achava sem dúvida em precárias circunstâncias, pois os seus olhares pareciam desconfiados. Supria a falta de botões com fitas de nastro e de uma algibeira espreitava um rolo de papéis amachucados. Em quinto lugar, um estrangeiro de origem, mas inglês no falar, que trazia o cachimbo na vira do chapéu e não tardou a contar-me que fora relojoeiro em Genebra e que viajara por todo o continente, quase sempre a pé, trabalhando à jorna e visitando muitos países. Disse para comigo que, naturalmente, a vender de contrabando onde calhava um ou outro relógio. Em sexto lugar, uma viuvinha que devia ter sido muito bonita e que ainda era nova, mas cuja beleza naufragara no meio de grandes desgostos e cujos modos se distinguiam pela timidez e tendência para se isolar e assustar. Em sétimo e último lugar, um caminhante de uma espécie que a minha infância bem conhecera, mas que depois se tornara obsoleta, a de vendedor ambulante de livros. Trazia consigo uma quantidade de folhetos e jornais e vangloriava-se de ser capaz de recitar mais versos numa noite do que lhe seria possível vender em fascículos num ano. Indiquei todas estas pessoas conforme a ordem porque se sentaram à mesa. Coube-me a presidência e à minha frente ficou a governanta. Não tivemos de esperar muito tempo para ocupar os nossos lugares, pois a ceia viera comigo sob a forma de um cortejo assim ordenado. Eu com o cântaro, Ben com a cerveja, um rapaz desatento com rescaldeiros, outro nas mesmas condições. O peru. A horteloa com os molhos para serem aquecidos no momento propício. A carne assada. Um homem com uma bandeja à cabeça contendo legumes e coisas várias. O moço de estrebaria resmungando e sem nenhuma utilidade. A nossa passagem rápida como um cometa pela estrada real foi deixando um imenso rastro de fragrância atrás de nós, o que fez os transeuntes pararem de nariz no ar. Havíamos destacado para a esquina da estalagem um rapazola de olhos esverdeados, afeito ao som do apito, como os que utilizam os empregados dos caminhos de ferro, que Ben trazia sempre no bolso. As instruções dadas eram estas. Logo que eu visse apitar, correria para a cozinha, pegaria no pudim inglês e no pastelão e trá-los-ia a toda a velocidade para o albergue de Watts, onde deveria entregá-los à mulher que transportara os molhos e que possuía a aguardente necessária para provocar a combustão no pudim. Todas as ordens foram executadas de forma exata e com perfeita pontualidade. Nunca eu vira peru melhor, nem carne assada mais esplêndida, nem prodigalidade maior de sucos e caldos. Os meus caminhantes prestaram homenagem a tudo quanto lhes foi posto à frente. Encheu-se-me o coração de alegria ao verificar como aqueles rostos endurecidos pelo frio e pela geada se suavizavam com o rumor dos pratos, das facas e dos garfos e com o calor do lume e da comida. A um canto da sala, no chão, amontoavam-se os chapéus, os barretes e as capas. Noutro, descansavam 3 ou 4 bordões já muito gastos, evocando assim, naquele interior aconchegado, os desabrigados caminhos percorridos. Quando terminou a ceia, veio para a mesa o cântaro de barro castanho e houve então o pedido unânime de que eu ocupasse o lugar mais próximo da lareira, ideia que muito me sensibilizou por saber a importância por eles atribuída ao lume. Como, porém, declinasse a sugestão, Ben, cujo conhecimento da etiqueta era completo,
puxou a mesa para o lado e, explicando aos peregrinos o modo como deviam instalar-se em redor da lareira, fez com que eu me sentasse ao centro, mantendo a ordem observada durante o banquete. Havia antes, e muito calmamente, empurrado para fora da sala os 2 rapazes desatentos e hortelou-a dos molhos. Depois fechou a porta que dava para o vestíbulo. Chegara o momento de bater com o atiçador na pilha de lenha, filo por 3 vezes como se empunhasse um talismã, e uma hoste brilhante de faúlhas trepou pela chaminé numa sarabanda perfeita. Aproveitando aquele vivo clarão, que até tornou sombria a luz de candeeiro, enchi os copos e desejei um Feliz Natal aos meus convidados. Não sei qual de nós foi o primeiro a ter a ideia de que devíamos dar as mãos quando nos sentamos antes do brinde. O certo é que assim fizemos. E em seguida bebemos à memória do bom Richard Watts, e Deus queira que o seu nome nunca seja invocado em circunstâncias piores do que aquelas em que o foi nessa noite. Estava-se na hora maravilhosa em que se narram histórias. Toda a nossa vida, caminhantes, disse eu, não passa de uma história mais ou menos do que mais. Compreensível, mas quando chega ao fim é natural que gostemos de contá-la. Poderei entreter-vos com uma narrativa enquanto estamos aqui sentados? Todos responderam que sim. Tinha muito pouco para contar-lhes, mas comprometeram-me a isso. Então, contemplando a espiral de fumo que se elevava do cântaro castanho, sobre o qual até seria capaz de prestar juramento, e tendo notado que a efígie do Sr. Richard Watts se mostrava menos carrancuda do que habitualmente, principiei a falar. Capítulo 2. A história de Richard Doubledick. No ano de 1799, um parente meu chegou a cochear esta cidade de Chatham. Digo esta cidade, embora ninguém saiba hoje com precisão onde acaba Chatham e começa Rochester. E eu também não. Tratava-se de um viandante pobre que não trazia consigo um cêntimo que fosse. Sentou-se junto do lume, nesta mesma sala, e dormiu numa das camas que vai ser ocupada por vós. O meu parente deslocara-se a Chatham para incorporar-se num regimento de cavalaria, se o quisessem receber. Caso contrário, assentaria praça, noutro qualquer que estivesse prestes a embarcar para as colónias. Corria o risco de apanhar um tiro, mas pensou que tanto lhe fazia procurar a morte como vagabundear pelos caminhos fora. O seu nome de batismo era Richard, mas todos lhe chamavam Dick. Desfez-se depressa desta designação e adotou o apelido de Doubledick. Tinha 22 anos, media cerca de 1,70 m de altura. Nascera em Exmouth, terra que mal tornara a ver na vida. Em Chatham não havia regimentos de cavalaria quando alcançou a ponte a cochear, com meio sapato num dos pés cheios de poeira, de modo que se alistou na infantaria e ficou bem satisfeito quando lhe deram uma bebida que o fez esquecer as tristezas. Como estão a ver, este meu parente ia de mal a pior. O coração fora bom, mas agora empedernira-se. Tinha estado noivo de uma rapariga bonita e gentil, a quem amara mais do que ela, ou mesmo ele, supunha. Em má hora, porém, deu ensejo a que a rapariga lhe dissesse solenemente: Richard, nunca me casarei com outro homem. Viverei toda a vida solteira por sua causa. Mas os lábios de Mary Marshall, era esse o seu nome, não se abrirão para dizer-lhe mais uma palavra. Desapareça, Richard, que Deus lhe perdoe. Uma tal declaração transtornou-o, e foi isso que o trouxe a Chatham e fez dele o soldado raso Richard Doubledick, disposto a procurar a morte. Não havia, de facto, nos quartéis de Chatham, soldado mais pródigo e temerário nesse ano de 1799 do que Richard Doubledick. Convivia com a ralé dos regimentos. A sua falta de sobriedade era constante e os castigos caíam-lhe em cima frequentemente. Tornou-se claro para todos que não tardaria a ser açoitado. Ora, sucedeu que o capitão da companhia de Richard era um jovem pouco mais velho que o soldado, talvez 5 anos, e cujo olhar possuía uma expressão que impressionou vivamente Richard Doubledick. Eram olhos escuros, brilhantes, cheios de beleza, olhos que geralmente se designam por risonhos. Quando sérios, revelavam mais firmeza do que severidade. Para o restrito mundo de Doubledick, representavam os únicos a que ele não conseguia resistir.
Apesar de se ter tornado agressivo devido às punições sucessivas, assim que sentia sobre si aquele olhar, logo se mostrava envergonhado. Não lhe era possível saudar na rua o capitão Taunton, como outro qualquer oficial, pois ficava confuso e acanhado, perturbando-se com a mera possibilidade de o capitão pousar os olhos nele. Quando estava nos seus momentos piores, Richard preferia arrepiar caminho, dando uma volta muito maior a ter de enfrentar aqueles olhos belos, escuros e brilhantes. Um dia, ao sair da prisão, onde passara as últimas 48 horas, o soldado recebeu ordem para se apresentar ao capitão. Claro que no estado de abatimento natural de um homem que havia sofrido as agruras do cárcere, se compreende bem que o seu desejo de ser visto pelo capitão fosse menor do que nunca. Não era, todavia, tão louco que desobedecesse a uma ordem dessas e dirigiu-se, por conseguinte, para o terraço que dominava a parada do quartel, onde ficavam os quartos dos oficiais. Enquanto caminhava, ia torcendo e esmagando entre os dedos um pedaço de palha que trouxera do mobiliário da enxovia onde estivera preso. «Entre!» gritou o capitão Taunton quando o soldado bateu à porta. Richard tirou o barrete, deu um passo em frente e sentiu-se logo banhado na luz daqueles olhos escuros e brilhantes. Seguiu-se um curto lapso de silêncio. O soldado tinha metido um bocadinho de palha na boca e começara a mastigá-lo. «Doubledick», disse o capitão. «Sabe para onde caminha?» «Para a desgraça», gaguejou o outro. «Sim, e a passos largos». O soldado deu umas voltas na boca ao bocado de palha e fez sinal de concordância. «Doubledick», continuou o oficial, «desde que entrei para o serviço de Sua Majestade, aos 17 anos, tenho sofrido o desgosto de ver muitos homens prometedores seguirem caminhos errados, mas nunca, neste regimento, me afligi tanto com a má conduta de alguém». O soldado começou a sentir o chão a fugir-lhe debaixo dos pés e também lhe pareceu que as pernas da mesa se torciam, como se as estivesse a ver através de um copo cheio de água. «Não passo de um pobre soldado, meu capitão. Que pode importar o que fez um ente insignificante como eu?» «É um homem», retorquiu o oficial com voz grave e indignada, «e possui educação. Se insiste em julgar-se outra coisa, então é porque já desceu mais baixo do que eu supunha. Mas por muito mal que esteja, peço-lhe que reconsidere, sabendo que conheço a sua vida e que vejo o que faz. Espero que em breve uma bala me derrube, e nessa altura o regimento e o mundo ficarão livres de mim». As pernas da mesa tornaram-se cada vez mais torcidas e Doubledick, levantando a vista para fugir a esta obsessão, encontrou o olhar que tanta influência exercia sobre a sua pessoa. Colocou a mão em frente dos olhos para deixar de vê-lo. «Preferia isso», declarou o capitão, «a 5.000 guinéus contados em cima desta mesa e destinados à minha mãe». «Tem mãe, Doubledick?» «Saiba o meu capitão que já faleceu. Se a fama da sua coragem e valor corresse de boca em boca através do regimento, do exército, de todo o país, com certeza desejaria que ela vivesse para poder exclamar com alegria e orgulho: é o meu filho. Queira perdoar, meu capitão, mas ela jamais ouviu qualquer coisa boa a meu respeito. Nunca teve prazer nem vaidade em considerar-se minha mãe. Amor e compaixão, talvez, e acredito que sim. Mas afinal, e queira perdoar-me, que sou eu mais do que um miserável perfeitamente à mercê dos superiores?» Disse isto e voltou a cara para a parede, estendendo a mão num gesto implorativo. «Meu amigo», murmurou o capitão. «Deus o abençoe», soluçou Richard Doubledick. «Está num momento crítico da sua vida. Se não se emenda e dá mais um passo, verá o que lhe sucede. Sei muito melhor do que possa imaginar, e se tal acontecesse estaria perdido. Nenhum homem sensível poderia assistir sem comoção a uma coisa dessas». «Não duvido», respondeu o soldado em voz baixa e trêmula. «Mas, de uma maneira ou outra, todos podem cumprir o seu dever», prosseguiu o capitão. «E assim fazendo merecem o respeito, mesmo que sejam infelizes e miseráveis. Um soldado vulgar, um pobre soldado, como se qualificou há pouco, saberá tirar partido dos tempos calamitosos que atravessamos, pois é-lhe dado desempenhar-se das suas obrigações perante uma porção de testemunhas prontas a elogiá-lo. Quem duvidaria fazê-lo, sabendo de certeza que o regimento, o exército e o país inteiro lhe exaltariam a ação? Vá, experimente enquanto ainda é possível resgatar o seu passado.
De acordo, basta-me apenas uma testemunha, repostou Richard, sentindo rebentar-lhe o coração. Compreendo e serei uma testemunha cheia de fé. Da própria boca de Richard Doubledick ouviu contar que ele se pusera de joelhos, beijara a mão do oficial e saíra depois, completamente modificado, da presença daquele homem de olhos escuros e brilhantes. Nesse ano de 1799, os franceses combatiam no Egito, na Itália, na Alemanha, um pouco por toda a parte. Napoleão havia também começado a incitar a Índia contra nós e muita gente notava já sintomas de enormes perturbações. Quando, no ano seguinte, formamos, com a Áustria, uma aliança para atacar Bonaparte, o regimento do capitão Totten foi prestar serviço para a Índia. Entre esses militares não se encontrava, de certeza, tarimbeiro mais primoroso do que o cabo Richard Doubledick. Em 1801, o exército indiano chegara às costas do Egito. Meses passados, era proclamada uma paz de pouca dura e o regimento recolheu ao quartel. Tornou-se então coisa conhecida de milhares de soldados que, local onde aparecesse o capitão Totten, com os seus olhos escuros e brilhantes, se via sempre a seu lado, firme como um penedo, ardente como o sol e bravo como Marte, o sargento Richard Doubledick, enquanto existisse um inimigo a combater. O ano de 1805, além de ser o da célebre Batalha de Trafalgar, foi o ano das lutas árduas na Índia. Por essa ocasião, certo sargento-mor obrou prodígios de coragem. Chegou a abrir caminho, só e com uma mão, através de uma massa compacta de combatentes. Recuperou a bandeira do regimento que um pobre rapaz, morto com uma bala no coração, havia deixado cair. E salvou o seu capitão ferido, deitado por terra no meio de uma confusão de cascos de cavalos e de sabres. Outras ações notáveis praticou esse corajoso sargento-mor, que lhe valeram passar a ser o portador da bandeira que arrancara das mãos do inimigo. E assim, Richard Doubledick foi promovido a alferes. Dolorosamente dizimado após cada batalha, mas sempre revigorado pelo exemplo do mais corajoso dos homens, pois todos buscavam imitar as proezas do alferes Richard Doubledick, o regimento entrou, por fim, na Guerra Peninsular e tomou parte no cerco de Badajoz em 1812. Mereceu a sua ação cada vez maiores e cômios e fez chorar de entusiasmo os que ouviam o simples relato dos seus heroísmos. Não houve tamborileiro que não soubesse que, onde se encontrassem os dois amigos, Major Totten, com os seus olhos escuros e brilhantes, e o alferes Richard Doubledick, sempre tão devotado, se lhes reuniriam, dispostos a segui-los, pois eram os soldados mais corajosos do exército inglês. Um dia em Badajoz, não durante um assalto principal, mas para repelir uma sortida enérgica dos assediados contra as trincheiras dos nossos homens, os dois oficiais lançaram-se apressadamente sobre um destacamento inimigo que parou. Doubledick, num relance, descortinou um oficial estrangeiro à frente das suas tropas, animando-as. Devia andar pelos 35 anos, era belo e destemido. Reparou que ele agitava a espada na mão, procurava reunir os homens e excitava-os com gritos. Os soldados abriram fogo e, nesse momento, o Major Totten tombou. Decorreram 10 minutos e Doubledick voltou ao local onde seu melhor amigo jazia por terra no chão molhado. O uniforme do Major Totten mostrava-se rasgado no peito e na camisa. Viam-se 3 manchas de sangue. Caro Doubledick, murmurou, vou morrer. Não, pelo amor de Deus, clamou Doubledick, ajoelhando-se a seu lado e passando um braço em redor do pescoço para lhe levantar a cabeça. Totten, meu salvador, meu anjo da guarda, minha testemunha. Oh, mais bondoso, verdadeiro e querido dos entes humanos. Totten, pelo amor de Deus. Os olhos brilhantes e agora ainda mais escuros no rosto pálido sorriram para o amigo. A mão que Doubledick tinha beijado 13 anos atrás descansava inerte sobre o coração. Escreva à minha mãe, porque ainda regressará à pátria. Conte-lhe como nos tornamos amigos, quiçá de servir-lhe de lenitivo. Não disse mais nada, mas fez um gesto a apontar para o cabelo, que na altura revoloteava ao vento. O alferes percebeu, e o moribundo, ao dar por isso, sorriu de novo. Depois, apoiando a cabeça no ombro do companheiro como para descansar, assim faleceu, com a mão sobre o peito onde batera um coração. Nesse dia melancólico, ninguém tornou a ver o alferes Richard Doubledick. Este, depois de haver sepultado o amigo naquele campo, transformou-se num homem solitário e arrebatado. Afora os seus deveres militares, parecia apenas ter 2 outras preocupações na vida. Conservar a madeixa de cabelos de Totten para entregá-la à mãe
e encontrar o oficial francês que reunira o grupo de soldados sob cujas balas sucumbiram ao major. Entre a tropa começou a circular uma nova lenda. Quando ele e o francês se encontrassem frente a frente mais uma vez, o choro alastraria por toda a França. A guerra continuou e sempre na ideia de Doubledick a imagem do oficial francês se sobrepunha ao espetáculo da realidade. Travou-se a Batalha de Toulouse e do seu relatório constou: o tenente Richard Doubledick foi gravemente ferido, mas não com risco de morte. Em pleno verão de 1814, apareceu ele, melancólico e inválido, em Inglaterra, muito queimado do sol. Tinha agora 37 anos de idade. Junto do coração conservava a madeixa de cabelos do major. Vira muitos oficiais franceses e até uma noite em que outros homens munidos de lanternas fizeram a busca, dera com imensos inimigos feridos, mas não conseguira identificar nenhum deles com a imagem que não lhe saía da cabeça. Embora ainda muito combalido, partiu logo para Frome, no Somersetshire, onde vivia a mãe de Totten, viúva e sem outros filhos. Era uma noite de domingo e a dama estava a ler a Bíblia junto à janela que dava para o quintal sossegado. Lia baixinho, com voz trêmula, mas Doubledick ainda conseguiu ouvir estas palavras: mancebo, a ti o digo, levanta-te. E a passar por baixo da janela, os olhos brilhantes e escuros que o tenente conhecera pela primeira vez nos seus tempos de opróbio pareciam contemplá-lo. O coração da mãe pressentiu quem ele era. Levantou-se, correu a abrir a porta e abraçou-o. Salvou-me da degradação, explicou Doubledick. Fez de mim uma criatura humana, libertando-me da infâmia e da vergonha. Que Deus o abençoe para sempre. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, repetiu a mãe de Totten. Estou certa que ele se encontra no céu. Oh, meu querido filho. Nunca, a partir da altura em que se alistou em Chatham, como soldado raso, e enquanto fora cabo, sargento-mor, alferes e tenente, nunca Richard Doubledick pronunciara o seu nome verdadeiro ou o de Mary Marshall, ou deixar escapar uma palavra sobre a sua vida ao ouvido de alguém a não ser ao do seu Salvador. Essa primeira parte da sua existência achava-se encerrada. Decidira, após reflexão, que viver ignorado era uma forma de expiação e que não perturbaria a paz que cobrira os seus antigos pecados. Quando morresse, então revelaria que lutara e padecera e que jamais tinha esquecido o que fora. Nessa altura, se pudessem acreditá-lo e perdoar-lhe, isso bastar-lhe-ia. Recordando-se, porém, naquela noite da frase que havia 2 anos não lhe saía da ideia, conte-lhe como nos tornamos amigos. Doubledick relatou tudo àquela criatura porque isso lhe serviria de lenitivo. Parecia-lhe que, nesse momento, recuperava a sua própria mãe e a ela, por seu turno, pareceu que recuperava o filho. Durante a sua permanência em Inglaterra, aquele jardim sossegado, onde começara por arrastar-se como um estranho, tornou-se-lhe uma espécie de lar. Na primavera, ao sentir-se em condições de se juntar ao regimento, partiu cônscio de que era a primeira vez que se dirigia para o serviço da pátria abençoado por uma mulher. Acompanhou os seus soldados a Quatre-Bras e a Ligny, mas em tão grande estado de fraqueza que os camaradas mal podiam sustê-lo. Alinhou, todavia, ao lado deles no campo de Waterloo, entre o nevoeiro e os chuviscos de uma manhã de junho e no meio de um silêncio terrível. Até aquele instante, a imagem do oficial francês que nunca lhe saíra da ideia, mas ainda não se materializara na realidade. O famoso regimento entrou logo em ação e sofreu o primeiro revés depois de tantas batalhas nesse ano repleto de acontecimentos. Doubledick tombou ferido e não pôde, na confusão reinante, apurar-se se a sua vingança fora realizada. Ainda vivo, se é que podia chamar-se vida ao que existia nele, o que tinha sido o tenente Doubledick partiu com destino a Bruxelas, através de lodaçais e de charcos provocados pela chuva ao longo de valas profundas que outrora se chamavam caminhos e que presentemente eram sulcadas e arrasadas pelas peças de artilharia, pelos carros pesadíssimos, pelas pegadas dos homens e dos animais e pelos inúmeros meios de transporte que levavam os feridos aos solavancos entre a vida e a morte, e tão desfigurados pelo sangue e pela lama que nem pareciam seres humanos. Partiu assim rodeado de gemidos de gente e de relinchos de cavalos que, arrancados aos trabalhos pacíficos, não podiam ver aqueles vagabundos que tombavam aqui e além. Deixaram-no no hospital rodeado de todos os carinhos e ali ficou semanas a fio, na sucessão dos claros dias estivais, até as searas poupadas pela guerra terem amadurecido e sido ceifadas.
Muitas vezes se levantou o sol e outras tantas se pôs naquela cidade atulhada de gente. Sucederam-se noites calmas de luar na planície de Waterloo, mas durante todo este tempo manteve-se indecisa a sorte de Richard Doubledick. As tropas, aclamadas, entravam em Bruxelas. Outras de lá saíam. Reuniam-se pais e filhos, irmãs e irmãos. Chegavam órfãos e viúvas, exibindo a sua alegria ou a sua dor, e todos voltavam a partir. Os sinos tocavam muitas vezes por dia. Alterava-se a sombra projetada pelos altos edifícios. Apareciam luzes na escuridão. Quantos pés não pisaram a calçada? Quantas horas de sono e de noites frias não se sucederam umas às outras? Indiferente a tudo, deitado na cama, rosto lívido como o de uma estátua tumular, o tenente Richard Doubledick para ali foi ficando. Por fim, começou a voltar à vida, ressurgindo lentamente de um sonho comprido em que o tempo e o espaço se misturavam. De vez em quando pressentia certos rostos conhecidos, como os dos cirurgiões do exército e outros que lhe haviam sido familiares na mocidade, sendo o mais querido e suave de todos o de Mary Marshall, solícito como nunca fora. Abriu os olhos para a calma deliciosa de um poente outonal, para o sossego de um quarto fresco e calmo, cuja janela se mantinha aberta de par em par e dava para uma varanda onde flutuavam no ar folhas e pétalas odoríferas. Por cima avistava-se de novo o céu puro e no poente o sol descia radiante, espalhando farrapos de ouro em seu redor. Achou aquilo tão adorável que julgou-se entrado no outro mundo e com voz débil perguntou: "Totten, está aí?" Debruçou-se então para ele a cabeça de alguém. "Não é Totten, mas a mãe dele. Temos tratado de si durante muitas semanas, pois já há imenso tempo que o trouxeram. Então, não se recorda de nada?" "De nada." A dama beijou-o na testa, pegou-lhe na mão e acariciou-a. "Qual foi o destino do regimento? Que aconteceu? Permita-me chamá-la minha mãe. Que foi que sucedeu, mãe?" "Uma grande vitória. A guerra terminou e o seu regimento foi o mais valente no campo de batalha." Os olhos de Doubledick emudeceram-se e os lábios tremeram, deixando escapar um suspiro. Pelas faces deslizaram-lhe algumas lágrimas, mas sentia-se fraco, tão fraco que nem a mão conseguia mexer. "Agora está escuro?" perguntou. "Não, agora não está." "As trevas são só para mim? Parece-me que passou qualquer coisa, como se fosse uma sombra negra, mas já se foi embora, e o bendito sol ofuscou-me e vi uma nuvem branca fugir à pressa para a porta." "Foi alguém que saiu?" A dama disse que não com a cabeça. Daí a pouco ele tornou a adormecer, enquanto a senhora Totten lhe continuava a segurar a mão e a afagá-la. Melhorou, enfim, decorrido mais algum tempo, embora lentamente, porque fora atingido de maneira séria na cabeça e ficara com uma bala metida no corpo. A convalescença, porém, acentuava-se de dia para dia. Assim que, ainda na cama, experimentou forças suficientes para poder conversar. Começou a notar que a senhora Totten estava sempre a referir-se à história dele. "É porque certamente a reconforta", pensou Doubledick. Ora, um dia, o tenente acordou bem disposto e pediu que lhe lessem qualquer coisa. As cortinas da cama estavam corridas, coisa que a dama costumava fazer quando ele dormia, mas de forma a poder observá-lo do canto onde se sentava a trabalhar. Quem respondeu desta vez não foi ela, foi outra voz de mulher. "Será capaz de suportar a visita de uma desconhecida?" Eis a frase que ele ouviu, proferida com suavidade. "Não se importa de ver uma cara estranha?" "Estranha?" Aquela voz despertar-lhe recordações antigas, anteriores ao tempo em que tinha assentado praça. "Agora é estranha, mas de antes não era", retorquiu-lhe a mesma voz, numa entoação que o fez estremecer. "Richard, querido Richard, que perdi há tantos anos. O meu nome é..." "Mary!" exclamou o convalescente, enquanto ela o apertava nos braços e unia a cabeça de Doubledick ao seu peito. "Não estou a quebrar aquele voto maldito que fiz", tornou a mulher. "Não são os lábios de Mary Marshall que falam, porque o meu nome, presentemente, é outro." Tinha casado. "O meu nome é outro", repetiu. "Ainda não lhe o tinham dito?" "Nunca." Doubledick contemplou aquele rosto belo e pensativo, encantado pelo sorriso que nele se esboçava sobre as lágrimas. "Pense bem, Richard. Tenho a certeza de que nunca lhe falaram nisso?" "Tenho." "Não se incomode para olhar para mim, querido Richard. Deixe estar deitado enquanto lhe conto a minha história."
Amei um homem liberal e generoso. Amei-o com toda a minha alma. Amei-o anos seguidos. Amei-o com fé e devoção, mas sem qualquer esperança de conseguir recuperá-lo e sem saber das suas heroicas proezas. Nem estava certa de que ainda vivesse. Era um soldado valente, afinal, querido e admirado por milhares e milhares de camaradas. Um dia, a mãe do seu melhor amigo encontrou-me e disse-me que, no meio dos seus triunfos, esse homem nunca me olvidara. Na altura tinha sido ferido numa batalha memorável e haviam-no transportado moribundo para aqui, para Bruxelas. Vim logo vê-lo e tratá-lo, sujeito a tudo. Ele não reconhecia ninguém, mas a mim sim. Quando as dores o apoquentavam mais, quase que nem se queixava, satisfeito por poder repousar a cabeça no mesmo sítio onde agora descansa. Desposou-me in articulo mortis para, antes de partir da terra, me deixar o nome de esposa. E o nome que recebi nessa noite, de que alguém já se esqueceu. Lembro-me agora, a memória voltou-me, já sei. Agradeço a Deus haver-me restituído o domínio do espírito. Querida Mary, dê-me um beijo. Acalme esta cabeça enfraquecida, ou ainda sou capaz de morrer de felicidade. As últimas palavras do meu amigo não foram ditas em vão. Tornarei a ver a pátria. Pois bem, acabaram por ser ambos felizes. A convalescença foi demorada, mas nem por isso deixaram de sentir o quanto a aventura lhes sorria. A neve começava a derreter, os pássaros cantavam nos ramos sem folhas. A primavera estava a chegar. Aqueles 3 entes puderam então partir. Muito povo rodeou a carruagem para aclamar e felicitar o capitão Richard Doubledick. Em vez de, porém, regressarem à Inglaterra, acharam melhor, para a consolidação da cura, uma temporada de repouso no clima do sul da França. Descobriram um retiro próximo do Ródano, a pouca distância da velha cidade de Avignon, de onde se avistava a célebre ponte derruída. Em suma, um local que respondia aos seus desejos. Ali passaram 6 semanas, fins os quais voltaram então à Inglaterra. A Sra. Totten, nesses 3 anos, envelhecera muito, embora não tivesse a idade que parecia ao ver-se, como aqueles olhos escuros e brilhantes se haviam tornado baços, e decidiu ficar mais um ano naquelas paragens, atendendo aos benefícios que a sua saúde já conseguira. Assim partiu de novo para lá, na companhia de uma criada velha que andara em tempos com o filho ao colo. Terminado o ano, o capitão Doubledick iria buscá-la de volta à casa. A velha dama escreveu regularmente aos seus filhos, pois assim se habituara a considerá-los, e eles responderam-lhe com a mesma regularidade. Tinha-se alojado nos arredores de Aix. Na vizinhança havia um castelo habitado por uma família com quem a Sra. Totten travou conhecimento. A intimidade principiara devido aos encontros constantes tidos durante os seus passeios com uma linda petisa, muito carinhosa, que depois nunca se cansava de subir ao quarto da velhota para ouvir histórias da guerra e do filho morto em combate. A família era tão simpática como a criança, e por fim as relações intensificaram-se tanto que a Sra. Totten aceitou o convite que lhe fizeram para passar o último mês no castelo. Isto tudo foi ela contando ao longo das cartas que enviava aos filhos, até incluir numa delas um bilhete dos vizinhos em que estes solicitavam a honra de receber também em sua casa aquele homem justamente célebre, o capitão Richard Doubledick. O capitão, agora na força da idade, era um homem belo e forte. Os ombros e o peito estavam mais largos do que nunca. Agradeceu o amável convite e seguiu dias depois. Ao atravessar todo aquele país, depois de 3 anos de paz, abençoava os dias melhores que o mundo finalmente vivia. As searas mostravam-se douradas, já sem os tons vermelhos em que o sangue antes as ensopara. Seriam atadas em feixes e serviriam de alimento aos homens, sem que estes as espezinhassem primeiro em combates mortíferos. O fumo subia dos lares suavemente e não das ruínas braseadas. As carroças passavam transportando os frutos da terra e não os feridos nem os mortos. Para Doubledick, que tantas vezes vira o reverso da medalha, estas coisas eram, na verdade, muito belas. Foi assim, sob os efeitos desta impressão reconfortante, que chegou ao castelo dos arredores de Aix, numa tarde azul e calma. Era um castelo imponente, de estilo antigo e genuíno, com as suas torres circulares, as suas ameias, os seus telhados de chumbo e com mais janelas do que o palácio de Aladino. As gelosias estavam todas levantadas, passado o calor maior, e descobriam-se através delas as paredes e os corredores. No exterior notavam-se muitas partes arruinadas,
Balaústres, terraços ajardinados, grupos de árvores sombrias, cisternas muito escassas e sujas para terem qualquer utilidade ou agradarem à vista. E ainda estátuas, ervas e numerosos gradeamentos de ferro que pareciam ter crescido como se fossem arbustos, ramificados em formas caprichosas. As portas encontravam-se abertas, como sucede geralmente na região, depois das horas mais quentes do dia. Como não visse sineta nem aldrava, o capitão entrou sem mais cerimônias. Penetrou assim no enorme vestíbulo de pedra, que lhe pareceu muito fresco e obscurecido para quem tinha viajado sob o esplendor da luz meridional. Numa das paredes abria-se uma galeria que dava passagem para as salas. A claridade provinha do teto. Mas quanto a campainha, nem vestígios. Realmente, disse para consigo, envergonhado do rangido das botas, isto é habitado por almas do outro mundo. Mas logo recuou, empalidecendo. Na tribuna, a olhar para baixo, a observá-lo, estava o oficial francês. Aquele cuja imagem nunca saíra da memória de Doubledick. Agora podia compará-la com a original, com as feições autênticas. O outro esboçou um movimento e desapareceu. Ainda lhe ouviu os passos a descer apressadamente para o vestíbulo. Daí a pouco apareceu, através de uma porta abobadada. O rosto exibia uma expressão viva e brilhante, como o amigo de Totham pudera notar no momento fatal. O Sr. Capitão Richard Doubledick, muito gosto em recebê-lo. Peço mil desculpas, mas os criados saíram todos devido a uma festa que hoje realiza ao ar livre. É o aniversário da minha filha, essa petisa, a quem a Sra. Totham prodigaliza tantos carinhos. Parecia tão simpático e tão franco que Doubledick lhe estendeu instintivamente a mão. O francês reteve-a na sua e exclamou: aperto a mão em inglês destemido. Respeito um bravo que foi meu adversário, e ainda mais por tratar-se de um amigo. Também sou militar. Não me reconheceu como eu a ele, pensou o capitão Doubledick. Naquele dia trágico não reparou tão bem na minha cara como eu na dele. Que hei de dizer-lhe? O francês conduziu o hóspede até ao jardim e apresentou-o à mulher, senhora formosa e insinuante, que estava sentada com a Sra. Totham num curioso pavilhão de estilo antigo. A menina, uma cara linda que resplandecia satisfação, veio a correr beijá-lo. Havia também um petis que mal se tinha nas pernas ao tentar os primeiros passos. Ao som da música dançavam muitas crianças convidadas e em torno do castelo os criados e os camponeses faziam outro tanto. Tudo cenas de felicidade inocente que contemplavam o cenário de paz exposto aos olhos do capitão durante a viagem. Estava ele a olhar, perturbado, para quanto o cercava quando se ouviu tanger uma sineta. Então, o oficial francês pediu ao seu camarada para acompanhá-lo ao interior do edifício. Subiram até à varanda, onde antes tinha aparecido o dono da casa, e o capitão Doubledick foi introduzido numa sala ampla e depois noutra mais pequena. Por toda a parte havia relógios, tapeçarias, lareiras, azulejos, ferragens, janelas e elegância e conforto. Esteve em Waterloo? Indagou o francês. Estive sim, e também em Badajoz. Quando ficou sozinho, ainda com o som da sua resposta impertinente nos ouvidos, Doubledick sentou-se e de novo pensou. Que deverei dizer-lhe? Que hei de fazer agora? Nesse tempo, infelizmente, travavam-se muitos e lastimáveis duelos entre oficiais franceses e ingleses, provocados pelas guerras recentes. Como evitar tal coisa e como aceitar a hospitalidade oferecida, eis a preocupação principal do recém-chegado. Assim estava ele a pensar e a fazer horas para se vestir a fim de comparecer ao jantar, quando a Sra. Totham lhe falou do lado exterior da porta, a inquirir se podia entregar-lhe a carta de Mary, de que fora portador. É a mãe do morto, acima de tudo, mas deverei pô-la ao corrente do que se passa? Espero que trave boa amizade com o dono da casa, disse a Sra. Totham, a cujo encontro ele logo se dirigira. E uma amizade duradoura. É um rapaz tão bondoso, tão cheio de virtudes, seria impossível não o estimar. Se o meu filho tivesse sido poupado, acrescentou, beijando com lágrimas nos olhos a madeixa que trazia sempre consigo. Se tivesse sido poupado, haveria de apreciar também o meu camarada estrangeiro e bendizer o fim dos dias maus que fizeram de um tal homem seu inimigo temporário. Saiu em seguida do quarto e Doubledick começou a andar de um lado para o outro, indo primeiro a uma janela, de onde se via dançar no jardim, e depois a outra, de onde se avistava a perspectiva risonha das terras calmas cobertas de vinhedo. Alma querida do meu malogrado amigo, disse de si para si. És tu quem me sugere estes pensamentos. Foste tu quem me revelou, durante todo o caminho que percorri até dar com este homem, as mudanças abençoadas que aconteceram.
Foste tu quem me enviou a pessoa impressionante de tua mãe para me deter a mão vingadora. É de ti que parte a insinuação de que esse homem cumpriu o seu dever como tu cumpriste o teu, que cada um de nós não fez mais do que a sua obrigação. Doubledick acabou por sentar-se e escondeu a cabeça nas mãos. Quando se levantou, havia tomado uma decisão, a segunda de importância em toda a sua vida, isto é, que nem ao francês, nem à mãe do seu camarada falecido, nem a ninguém, enquanto um e outro fossem vivos, revelaria o segredo em cuja posse estava. Momentos mais tarde, ao tocar com o seu no copo do oficial durante o jantar, absolveu secretamente do mal que fizera, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui termina esta história que contei como primeiro dos 7 caminhantes. Contudo, se tivesse de contá-la agora outra vez, acrescentaria que, tempos depois, o filho do Major Doubledick e o filho do oficial francês, amigos como foram os respectivos pais, se bateram lado a lado pela mesma causa, cada um pela sua pátria, como irmãos que, outrora desavindos, se tornaram inseparáveis nos dias melhores. Capítulo 3. A Estrada. Tendo acabado a minha narrativa e a cerveja também, levantámo-nos ao ouvir o sino da catedral bater as 12 horas. Não me despedi naquela noite dos meus caminhantes pobres, pois metera-se-me na cabeça reaparecer às 7 da manhã seguinte com um café quente para eles. Quando atravessava a Estrada Real, ouvi ao longe os músicos ambulantes e fui ao seu encontro. Estavam a tocar junto de uma das velhas portas da cidade, à esquina de um magnífico quarteirão de casas de tijolos vermelhos. Era ali que, segundo me informou obsequiosamente o clarinete, moravam os cônegos. O edifício possuía curiosas saliências a encimar as portas semelhantes a púlpitos. Pensei que seria interessante ver um dos cônegos aparecer e regalar-nos com uma prédica de Natal acerca dos estudantes pobres de Rochester. Para sua introdução poderia servir-se das palavras do Mestre Divino relativas aos fariseus que devoram as casas das viúvas. O clarinete era tão comunicativo e as minhas preferências tão dadas à deambulação que acompanhei os músicos através da porta verde, chamada das Trepadeiras, a qual estava aberta, e assisti à execução de 2 valsas, 2 polcas e 3 melodias irlandesas, sem nunca mais me lembrar do regresso à estalagem. Mas por fim lá tornei e vi na cozinha um rabequista e o Ben, o tal rapaz de olhos esverdeados, e 2 criadas de quarto. Sentavam-se todos à volta de uma mesa bem fornida. Passei uma noite terrível. Não quero culpar nem o peru nem a carne assada. A cerveja preparada estava acima de qualquer suspeita, mas a verdade é que resultaram inúteis todos os esforços feitos para dormir. Nunca consegui pregar olho, e desse lá o meu espírito as voltas que desse, as figuras do benemérito Watts não me saía da ideia. Acabei por só me livrar desta preocupação, levantando-me da cama ainda à noite escura, pelas 6 horas, e derrubando, como era meu hábito, todos os jarros de água em que tropecei. No exterior, a atmosfera mostrava-se enovoada e havia imenso frio na rua quando lá cheguei. A única luz que ficara a arder na sala onde havíamos ceado, no albergue de Watts, parecia muito pálida, como se tivesse passado também uma noite péssima. Os meus caminhantes, pelo contrário, tinham dormido muito bem e tomaram o café quente e comeram as fatias de pão com manteiga que Ben preparara em grande quantidade, conforme os meus desejos. Ainda o sol continuava por surgir e já estávamos todos na rua, onde nos despedimos uns dos outros. A viúva partiu com o grumete na direção de Sheldon, onde ele devia encontrar um barco que o levaria a Sheerness. O homem dos papéis amachucados, com um olhar imensamente astucioso, seguiu o seu caminho, sem dar-se ao incómodo de revelar-nos quais os seus projetos. Outros 2 afastaram-se para as bandas da catedral e do antigo castelo, orientando-se para Maidstone, e o vendedor ambulante de livros acompanhou-me até à ponte. Quanto a mim, tencionava ir por Cobham Woods, o mais longe que me permitisse o meu destino ulterior, Londres. Quando cheguei à cancela e pus o pé no atalho que me desviava da estrada principal, disse adeus ao último dos caminhantes que ficara comigo e prossegui sozinho a minha digressão. O nevoeiro matinal começava a esfumar-se e o sol a resplandecer num cenário arrebatador, sorvendo o ar tonificante, admirando as cintilações da geada que cobria tudo. Tinha a impressão que a natureza comungava na alegria do dia festivo. Ao cruzar as florestas e ao pisar o chão coberto de folhas amarelecidas e úmidas, a macieza que sentia sob os meus passos realçava o caráter sagrado do Natal,
já por si tão eloquente em meu redor. Olhando para os ramos brancos de neve que me cercavam, lembrei-me que Deus nunca erguera a mão misericordiosa senão para abençoar e curar. Em Cobham Woods, atravessei a vila e o cemitério onde os mortos descansavam esperançados, tal como nos faz crer a ideia deste período de paz. Quantas crianças que via brincarem me recordaram aqueles que as tinham amado e que elas já haviam esquecido. Nenhum jardim por onde passei me pareceu desligado da santidade do dia. A minha própria sombra dir-se-ia assumir uma imensa solenidade quando se projetava na terra. Assim o Natal foi-me acompanhando, de longe e de perto, até eu alcançar Blackheath e meter por Greenwich Park, sob as árvores seculares, em direção às luzes de Londres, que brilhavam muito nítidas, mas não tanto como as da minha casa, nem como as da expressão dos rostos que me tinham rodeado à mesa. Deixei contado o que sabia acerca do caritativo Sr. Richard Watts e descrevi a ceia com os 6 caminhantes pobres, que não eram nem vagabundos nem mendigos. Agora, a verdade é que, desde então, nunca mais voltei a encontrar qualquer deles.